Dadaísmo. Dadaísmo foi um dos movimentos da vanguarda do início do século XX. Seu nome é derivado da palavra Dada, que pode ter múltiplos significados e não significar coisa alguma. Surgiu em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, como desenvolvimento da contestação aos valores culturais. Contrário à racionalidade e à arte acadêmica. Privilegiou a nonsense, a ausência de significado, e defendeu a arte espontânea. Os principais artistas do dadaísmo europeu foram Hugo Ball, Hans Arpen, Tristan Tzara, Marcel Duchamp, Francis Picabia, André Breton, Max Ernst, Hannah Roche e Raoul Husman. Desses artistas, há destaque para os escritores Hugo Ball, Tristan Tzara e Raoul Husman, que produziram uma literatura que influenciaram modernistas e concretistas brasileiros. No início do século XX, havia um clima de tensão entre as grandes potências europeias, gerado pela política de expansão neocolonista iniciada no século anterior. O sentimento de nacionalismo desenvolvido durante o século XIX era usado agora para alimentar em cada nação a crença em sua superioridade em relação a qualquer outra. Como a consequência de tal rivalidade, além de acordos entre nações, a corrida armamentista intensificou-se. Os países precisavam garantir seu poder, fosse com acordos entre si, fosse com o acúmulo de material bélico, para o caso de ocorrer algum conflito armado. O que aconteceu em 1914 com o início da Primeira Guerra Mundial, que só teve fim em 1918. No entanto, ao lado da tensão política, havia também certa euforia em relação às inovações tecnológicas que estavam evidentes no início daquele século, como o telefone, o telégrafo sem fio, o aparelho de raio-x, o automóvel, o avião e o cinema. No século que se iniciava mostrava o predomínio da tecnologia e como ela da velocidade. Nesse contexto, alguns artistas, diante da matação que estava em curso durante a Primeira Guerra Mundial, mostravam-se descrentes da civilização e do propagado progresso social do início do século, que contrastava com o conflito armado. Nesses artistas, munidos de um espírito anarquístico e questionado, criaram então um movimento de vanguarda, o dadaísmo. As vanguardas europeias foram movimentos artísticos ocorridos no início do século XX, na Europa, cada um com características específicas, mas com algo em comum: a quebra com os valores da arte tradicional. Dadaísmo foi um desses movimentos. O movimento surgiu oficialmente em Zurique, no dia 14 de julho de 1916, com seu primeiro manifesto, assinado pelo escritor alemão Hugo Ball, com essa introdução: Dada é uma nova tendência da arte. Percebe-se que o porquê, sendo até agora desconhecido, amanhã toda Zurique vai falar dele. Segundo o manifesto, o significado da palavra Dada em francês é cavalo de pau. Em alemão, não me chatees. Faz favor, adeus, até a próxima. Em romeno, certamente. Claro, tem toda a razão. Assim é. Sim, senhor. Realmente. Já tratamos disso nessas definições. Já se pode perceber que o movimento era pautado pela ironia. No final das contas, a palavra Dada, para os dadaístas, não tem nenhum significado. Ou tem todos os significados. Nessa definição, ou indefinição, da palavra Dada, que dá o nome ao movimento, é possível perceber a essência dessa vanguarda, fundada na falta de sentido. Apenas uma palavra é uma palavra como movimento. Ao fazer dela uma tendência da arte, é claro que vamos arranjar complicações. Psicologia Dada, literatura Dada, burguesia Dada e vós, excelentíssimo poeta, que sempre poetastes com a palavra, mas nunca a palavra propriamente dita. Guerra Mundial Dada, que nunca mais se acaba. Revolução Dada, que nunca mais começa.
Basicamente, o dadaísmo foi um movimento de oposição radical. Assim, foi contra a organização, a lógica, os valores estéticos tradicionais e também de seus contemporâneos. Por isso é considerado anárquico e provocador. Foi irreverente e experimental. Valorizou a improvisação, além de ter feito críticas ao capitalismo e ao consumismo. Defendeu, portanto, uma arte contemporânea com base no nonsense, isto é, uma falta de total de sentido. Dessa forma, assumiu um caráter caótico e absurdo. O dadaísmo também é associado a duas técnicas artísticas. Primeiro, colagem técnica, em que pedaços de diferentes tipos de material, como papel, tecido, etc., são colados um ao lado do outro ou sobrepostos de forma de criar uma imagem composta por essas combinações. Segundo, readimand, deslocamento de um objeto de seu contexto para o outro de forma a gerar estranhamento. Um exemplo é uma obra de arte fonte de Marcel Duchamp em 1987 a 1968, em que o mitório e deslocado de seu contexto original para ser imposto em uma galeria de arte.